Fala, meus recrutas, de Souza por cá, mais uma aula de Direito Penal Militar para os concursos das polícias militares em geral. Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará se for abrir de novo. Então, concurso de polícia militar, cobrou Direito Penal Militar, essa disciplina vai ajudar vocês. Vem aqui para a tela para nós iniciarmos. Tático concurso, você já sabe que quem é. Direito Penal Militar. E hoje nós vamos tratar, dando continuidade aí, né, do crime, que é a partir do artigo 29 lá do Código Penal Militar. Eu trouxe aqui a literalidade da lei para a gente dar uma estudada e explicar o que significa cada artigo aqui, ó. Vem para mim. Eu quero que você preste atenção que não adianta nesse momento a gente se aprofundar nas teorias, se aprofundar nos exemplos fora da... que tá no contexto, que está nas entrelinhas. A gente precisa ver a literalidade. Porque as questões que eu vi cobrando desse artigo, cobram literalidade. Então você vai precisar saber o que diz o artigo 29, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, para você saber se cair na prova, você matar a questão. Então vamos lá. Relação de causalidade. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. A primeira a gente estuda até essa primeira parte, para a gente conseguir entender. Por quê? A relação de causalidade é o vínculo necessário, como eu coloquei aqui, ó, é o vínculo necessário entre a conduta praticada e o resultado. Ou seja, conduta e resultado vai ter o vínculo, vai ter o nexo causal, que a gente chama de nexo causal, que é a relação de causalidade. Então, todo resultado, para que dependa da existência do crime, para um crime existir tem que ter resultado. E somente esse resultado só vai ser imputável a quem deu causa. Como assim? Digamos que A desfere um tiro e mata B com um disparo, tiro. Pronto. A conduta foi o tiro. A conduta foi o tiro. E B, a morte, foi o resultado. Está aqui. Pronto. Esse resultado aqui, morte, só vai ser atribuído a A porque ele deu causa, ou seja, ele deu tiro, que é o nexo de causalidade. Então, trazendo aqui para a sua prova, o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, ou seja, existiu um crime, existiu um resultado, e esse resultado aqui só vai ser imputável a quem deu causa a ele, ou seja, quem praticou a conduta. Aí tem a segunda parte do artigo. Considera-se causa, isso aqui, ó, toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, se não tivesse existido uma ação ou omissão, esse resultado morte aqui, ó, não teria ocorrido. Então é causa, porque concorreu para a existência do resultado, é causa. Aí ele traz no seu parágrafo primeiro, aí eu coloquei aqui embaixo, ó, causa. Aqui, ó. Toda ação ou omissão sem a qual não haveria o resultado. Se não existisse essa ação ou essa omissão, não haveria um resultado. Então tudo que concorre para o resultado é causa. Aí no parágrafo primeiro ele diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só, ou seja, ela sozinha, essa causa relativamente independente, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Vem para mim. Aqui ele está dizendo o seguinte, ele prevê, ele está dizendo aqui a regra. Ó, se você cometeu o crime, que esse crime vai produzir um resultado, se você deu causa a esse resultado, você será imputável. Beleza, mas esse parágrafo primeiro, ele prevê situações que o agente, ele deu causa, mas o resultado final que ele pretendia não ocorreu por vontade dele, mas por uma causa relativamente independente. Aí entra aquele velho exemplo clássico da ambulância. O cara deu um tiro no outro, a vítima está sendo socorrida e no meio do caminho é colhida por um caminhão, a ambulância capota, o cara morre. O cara morreu pelo acidente, não pelos tiros. Então o cara vai responder aqui, como ele está falando aqui, vem para a tela, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Os fatos anteriores, como assim? No caso, a tentativa. Porque vai pelo dolo, pela vontade do agente. O agente tinha vontade de matar. Ele não conseguiu matar naquele primeiro momento. Mas outra causa relativamente independente, ou seja, ela sozinha, por si só, ela produziu um resultado, que foi o resultado pretendido, morte. Então o cara não vai responder pela morte, ele pode responder pela tentativa. É isso que está dizendo o parágrafo primeiro, já prevendo casos em que a conduta do agente por si só não produziu o resultado, mas foi outra causa relativamente independente que produziu. Para a tela. Parágrafo 2º. Aí lá trata da omissão. A omissão é relevante como causa
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, garante. E a quem, com o seu comportamento anterior, criou o risco. Então, nesse parágrafo segundo, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá, para ficar mais organizado aqui na tela. A omissão, ela vai ser da seguinte maneira, ela vai ser relevante como causa quando o cidadão ele devia e podia agir. Ou seja, aquele que tem, por lei, a obrigação de agir. Cuidado, proteção e vigilância, aqui ó, CPV, cuidado, proteção e vigilância. Aí outro, assumiu a responsabilidade. E a quem, com seu comportamento, deu causa, ou seja, deu causa com comportamento anterior. Por exemplo, quem é por lei que tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Os pais. Os pais têm, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Se ele se omite, vem aqui para mim. Se um pai ou uma mãe se omite, ela responde pelo resultado que for causado. Aquela omissão, ela vai ser tida como causa. Ela vai ser tida como causa. Um exemplo, vamos supor aqui, uma mãe que deixa de amamentar o filho. Então ela vai, ali foi uma omissão, deixar de fazer. Mas eu estou trazendo exemplos da vida cotidiana, mas porque eu não estou conseguindo vislumbrar agora exemplos mais práticos do âmbito castrense, do âmbito militar, mas você vai entender da mesma forma. Vem para a tela. Por lei, tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Mãe, pai, ou seja, a mãe deixou de amamentar o filho morreu por inanição. Ela vai responder, aquela omissão é relevante. Assumiu a responsabilidade, por exemplo, vem para mim. Os vizinhos os pais vão viajar, deixa o filho com o vizinho disse, não, eu assumo a responsabilidade. Ali se acontecer alguma coisa e ele for omisso, essa omissão será relevante. Outro exemplo, vamos supor, um casal de amigos, não, fala com o vizinho, deixa eu levar teu filho para o balneário ou para a praia lá, Deus me livre, o filho morre afogado por uma omissão. Vai responder. E também, com seu comportamento anterior, criou o risco de superveniência. Por exemplo, estão num barco velejando e o cara com gaiatice fez manobras arriscadas e causou um perigo que se concretizou, né? Ele também vai responder nos moldes aqui do parágrafo 2º. Então, nós entendemos aqui a relação de causalidade. Nós entendemos a relação de causalidade do artigo 29, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Porque o que eu quero que você entenda é que na prova cai a literalidade. Nas provas que eu já vi, né? Literalidade. Aí aqui eu trouxe algumas informações de doutrina. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Teoria adotada pelo CPM. É a conditio sine qua non. Condição sem a qual não. Aqui, ó. Ou equivalência dos antecedentes causais. Se a questão, ou se a banca Sebrae, ela quiser ser um pouco mais aprofundada, ela vai perguntar qual a teoria adotada pelo CPM na relação de causalidade. Você vai saber que é a conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes causais. E qual é o procedimento para identificar uma causa? Pois bem, é por eliminação hipotética, processo de eliminação hipotética. Primeiro você identifica o fato, que se percebe como que provocou o resultado. Elimina mentalmente o fato causador. Por exemplo, o soldado João deu um tiro no soldado Caio. Caio morreu, certo? Qual foi o fato? O tiro provocou a morte. Mentalmente eu elimino o fato causador, o tiro. Eu eliminei o tiro. Se eu eliminar o tiro e o resultado não teria ocorrido, eu eliminei o tiro. O resultado teria ocorrido? Não. Então aquele fato é causa. Porque quando eu elimino o tiro aqui no meu processo de imaginação, mentalmente, o Caio não teria morrido. Então o tiro foi a causa daquele fato. Logo, essa teoria da equivalência dos antecedentes causais. Aí ele traz também a limitação a essa teoria. Aí que é o parágrafo primeiro, aqui ele está explicando aqueles dois parágrafos. O parágrafo primeiro do artigo 29 limita o alcance dessa teoria, pois expressa que é possível que fatos supervenientes, ou seja, fatos depois, após a ação ou omissão, excluam a responsabilidade pelo resultado, que é a causa relativamente independente, superveniente, que por si só produz o resultado. Nesses casos, ao agente somente será atribuído os fatos já praticados antes da causa superveniente ocasionar o resultado. Foi o que eu expliquei no slide anterior. Aí
obrigatoriamente a gente vai desembocar nas concausas. E as concausas é um assuntozinho que eu particularmente eu acho chato, não gosto nem de estudar, mas eu tenho que falar isso para vocês. Será cobrado numa prova Sebrasp? Eu acredito que não. Quem gosta de cobrar é o OCP. Caiu uma concausa lá no Pernambuco, né? No CFO de Pernambuco, se eu não me engano, caiu uma questão relativamente a concausas. Mas na banca Sebrasp, se ela for cobrar, eu acredito que, pelo menos no cargo de soldado, ela deve se limitar à teoria lá do artigo 29. Então vem para a tela. Concausa é uma ou mais causa que se junta a outra pré-existente para produzir o resultado. São classificadas como absolutamente independentes ou relativamente independentes. Aí você vai ter que saber as características delas. Por exemplo, as absolutamente independentes são as causas que, por si só, produzem o resultado. São absolutamente independentes, não precisou de nada, ela sozinha produziu o resultado. Não tendo a causa do agente relação alguma com o resultado. Aí elas podem ser pré-existentes, antes da causa do agente, concomitante, ao mesmo tempo da causa do agente, e superveniente, após a conduta do agente. Elas também podem ser relativamente independentes. São causas que estão interligadas com a causa do agente. Ou seja, na absolutamente independente, são as causas que por si só produzem o resultado. Nas relativamente independentes, estão interligadas com a causa do agente. Ou seja, possuem relação com o resultado. Também podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. E aqui eu trouxe o esquema das concausas, né? Aí vamos lá, falar de cada uma. Concausa absolutamente dependente pré-existente. Vou dar até a caneta aqui para ficar mais fácil. Quando uma causa anterior à conduta do agente é quem produz o resultado. Aí eu trago o exemplo. João tenta matar Carlos com golpes de faca enquanto este, Carlos, está deitado na cama. No entanto, Carlos vem a falecer em decorrência de ter sido envenenado por sua esposa hora antes. Ou seja, a causa da morte foi o envenenamento e não os golpes de faca. Logo, é uma causa. A causa da morte ela é absolutamente independente da ação de João. E foi anterior, ele já estava morto, ele tinha sido envenenado horas antes. Então, a conduta de João em si se tornaria um crime impossível. Causa concomitante, absolutamente independente, concomitante. É quando uma causa simultânea, ao mesmo tempo, a conduta do agente produz o resultado. Então, João tenta matar Carlos com golpes de faca. Aqui. Mas no exato momento das facadas, Bruno atira contra a cabeça de Carlos e produz a sua morte. Ou seja, João tentou, mas o que causou foi uma causa concomitante ao mesmo tempo da causa de João, que foi Bruno. Então é uma causa absolutamente independente, porque aqui em tese João e Bruno não se conhecem, não sabiam um do outro, e Bruno atirou na cabeça de Carlos e produziu a morte. João queria matar, ele tentou, mas quem produziu a morte, nesse caso, foi o Bruno. E o que é que eles vão responder? O João deve responder por tentativa e o Bruno responde pelo homicídio consumado. Com causa absolutamente independente, superveniente. É quando uma causa posterior à conduta do agente produz o resultado. Por exemplo, João tenta matar Carlos lhe administrando um potente veneno. Então, João tenta envenenar Carlos. Entretanto, antes que o veneno fizesse efeito e matasse Carlos, Carlos, se envolveu em uma briga com Bruno, que vem a matar Carlos com um golpe de jiu-jitsu. Ou seja, antes do evento, antes do veneno matar, produzir seu resultado, produzir seus efeitos, Bruno matou ele com um golpe de jiu-jitsu. Então, é uma causa posterior. Por que posterior? Porque primeiro João tenta matar Carlos, mas depois é que Bruno consegue matar. Então são isso. Então note que em todos os casos a conduta de João não produz o resultado. O nexo causal foi rompido, pois o que causou o resultado foi outra causa, que não a de João. Logo responde pelos atos já praticados. Agora nós vamos falar das relativamente independentes. Então, relativamente independente pré-existente, está aqui. É quando uma causa anterior à conduta do agente influi no resultado. A definição de pré-existente, concomitante e superveniente é a mesma, tanto para absolutamente quanto para as relativamente. O que a gente vai entender aqui são os seus desdobramentos. Então vamos lá. Na concausa, relativamente independente pré-existente. João tenta matar Carlos com 2 facadas, desferidas em seu braço. No entanto, Carlos só vem a falecer pois era hemofílico. Se João sabe da hemofilia, ele responde pelo homicídio. Se não sabe, responde pela tentativa. Vem para mim. Se eu não me engano, em 2023 ou foi 2024, o concurso do CFO de Pernambuco. Não estou lembrado aqui a data que eu fui fazer. Caiu uma questão dessa, mas em direito penal. Que era justamente isso, que era fulano tentou matar ciclano, desferiu uma facada,
Um sabia que os dois eram hemofílicos, porque eles faziam tratamento no mesmo posto de saúde e ele dá uma facada no braço, né? E o cara vem a falecer por causa da hemofilia. Aí a pergunta era o que era que o João ia responder. Aí tinha lá, era crime preterdoloso, né? Que é lesão corporal de morte, tentativa, homicídio qualificado. Nesse caso era homicídio qualificado porque o João sabia da condição de hemofílico do outro, né? O agente que desferiu a facada. Se eu não me engano, o gabarito era esse na questão de Pernambuco. Então aqui, ó, João, quando tenta matar Carlos com 2 facadas em seu braço, Deus feriu em seu braço. No entanto, Carlos só vem a falecer pois era hemofílico. Presta atenção, porque se João sabe que ele era hemofílico, ele vai responder pelo homicídio. Agora, se João não sabe que ele era hemofílico, ele vai responder pela tentativa, porque a causa da morte, ela já existe antes, ela é pré-existente, que é a hemofilia. Então, é uma causa relativamente independente, pré-existente. Então, se o agente sabe dessa condição relativa, que pode levar à morte, ele responde por homicídio. Se ele não sabe, ele vai responder pela tentativa, ou seja, os atos já praticados. Na causa relativamente independente concomitante, o exemplo é que João tenta matar Carlos com golpes de karatê no mesmo momento em que Carlos está sofrendo um AVC. A perícia comprova que os golpes na cabeça agravaram a situação e contribuíram para a morte de Carlos. Ou seja, presta atenção, para exemplificar. João está tentando matar Carlos com golpes de karatê. Pelo fato dele dar as pancadas, ele tem um AVC no mesmo momento que está levando as pancadas, e as pancadas elas são fundamentais para a ocorrência morte. É isso aqui que está dizendo, por ser concomitante, porque ao mesmo tempo, são 2 causas simultâneas, tanto os golpes de karatê quanto o AVC, que foi potencializado pelos golpes. São 2 causas simultâneas. Então, aqui nós falamos da concomitante. Agora vamos falar da superveniente, causa relativamente superveniente, que é quando uma causa posterior à conduta do agente influi na produção do resultado. Aí nós temos 2, a superveniente, quando ela por si só produz o resultado e quando ela por si só não produz o resultado. Quando ela por si só produz o resultado, é isso aqui, ó. João tenta matar Carlos com disparos de arma de fogo. Carlos vem a ser socorrido ao hospital. No entanto, enquanto recebia tratamento, ocorre um terremoto que faz desabar o prédio do hospital, levando Carlos a óbito. O que levou Carlos a óbito foi o terremoto. Logo aqui, João vai responder pela tentativa. Porque a causa relativamente independente posterior, superveniente, sozinha ela produziu o resultado. Nesse segundo caso é diferente, ó. João tenta matar Carlos com disparo de arma de fogo. Carlos é hospitalizado, mas morre em decorrência de uma infecção generalizada nos sofrimentos. Ou seja, ele só morreu porque houve uma infecção generalizada nos ferimentos. E esses ferimentos foram provocados por causa do disparo. Então aqui João vai responder pelo homicídio. Ó, João responde pelo resultado, com exceção da causa superveniente, que por si só produziu o resultado, o qual nesse caso responderá pelos atos já praticados. Agora o parágrafo 2º, aqui eu estou explicando cada parágrafo. Parágrafo 2º. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e poder agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, aqui é 1, 2, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência, 3. Aí eu trago, a omissão não cria um nexo causal material, como se uma ação fosse praticada, pois ela consiste em um deixar de fazer. Por esse motivo, o CPM adotou a teoria normativa nos crimes omissivos, prevendo que o não agir é a causa para o resultado que poderia e devia ser evitado. Vale salientar que que para a omissão ser considerada uma causa, o agente deve ter o dever legal de agir por lei quando? Aqui, ó, tem a obrigação de cuidar, proteção e vigilância, que são os pais, por exemplo. Assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, é o garante. Criou o risco da ocorrência do resultado com seu comportamento anterior, deu causa, porque foi irresponsável. Agora nós vamos falar do iter criminis. O iter criminis, que é os caminhos ou as fases para o crime. Vamos lá. O iter criminis ele tem alguns caminhos, né, que são a cogitação, a preparação, a execução, a consumação, e alguns trazem o exaurimento como uma fase posterior à consumação, outros trazem como um dos caminhos do iter criminis. Eu sou mais tradicionalista e eu vou na tese de que o iter criminis são compostos por essas 4 fases. A execução e a consumação. Então, beleza. A cogitação, o iter criminis, que é o caminho ou fase do crime. Cogitação, são os atos mentais. Está na mente do agente, preste atenção.
Os agentes, eles planejam um roubo a banco. Enquanto está ali na mente, o planejamento na mente é cogitação. Ele não pode ser punido por fato. Por isso, porque eles estão planejando, está na mente. A pessoa só pode ser punida quando ela externa o pensamento criminoso e coloca em prática. Então vamos lá para a tela. Cogitação, você já sabe. Atos mentais, está na mente do agente. Preparação são os atos preparatórios para a realização do delito. Em regra, preste atenção, em regra não são puníveis. Entretanto, em algumas situações, o CPM pune de forma autônoma condutas que podem ser consideradas atos preparatórios. Por exemplo, crime de conspiração. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149, ou seja, concertarem-se, eles estão se preparando, tá aqui, ó. Então, em alguns casos, o ato preparatório, ele é punido. Em regra, não, mas em alguns casos, sim. Aí nós entramos para a fase de execução. Quando o agente ingressa nos atos executórios, quando ele começa a tocar o terror. Por exemplo, os caras estão se preparando aqui para um assalto a banco, para um roubo a banco. Digamos, 4 militares estão preparando para meter um assalto, meter um roubo a banco. 4 militares. Estão lá cogitando, não pode ser punido. Estão na preparação, ó, fulano, tu vai ser o responsável pela vigilância, ciclano, fulano, tu vai entrar, vai colocar lá as dinamites, vai explodir o caixa eletrônico, fulano vai ser responsável por conseguir armamento e munição, por exemplo, desviar as armas e os fuzis do quartel para a gente fazer a parada. Aqui eles estão nos atos preparatórios. Então aqui as armas tudo na mesa. Eles, por exemplo, se nesse momento da preparação tá com as armas, tá com crocri, tá com o mapa tudo do banco, tudo direitinho, se for pego, eles não vão responder pelo roubo a banco, eles podem responder pelo porte legal de arma, né? Pelo desvio, pelo peculato, que é o desvio das armas de fogo e tudo, mas não pelo roubo a banco, porque eles estão nos atos preparatórios. E a execução, que é quando o agente ingressa nos atos executórios. Aí sim, eles se reúnem, deu 2 da manhã, eles vão lá para o estabelecimento bancário e eles começam. Quando eles começam ali o assalto, pronto, ali já é punível. Já estão podendo ser puníveis pelo crime de roubo, né? Pelo crime de roubo ou furto, dependendo aí da circunstância. Se tem vítima ou se não tem. Se é um furto qualificado, com emprego de explosivo, ou se é um roubo propriamente dito. E a consumação. Mas antes, execução. Quando a gente ingressa nos atos executórios, é o comportamento descrito no tipo penal objetivo. O CPM adotou a teoria objetivo formal. E a consumação é quando se reúnem todos os elementos definidos em lei. Quando deu certo. Ou, vem pra mim, quando deu certo. Os caras fizeram, meteram o roubo, foram lá, explodiram, pegaram dinheiro. Então aí consumou-se. Tem alguns crimes que traz o exaurimento, que é uma fase posterior à consumação do delito. Geralmente, nos casos de extorsão mediante sequestro, quando eles praticam a extorsão, o sequestro, já se consumou, né? Quando eles recebem como é que eu posso dizer, a importância proveniente da extorsão, a lei é só uma mera exaurimento, um mero exaurimento. Não quer dizer que a lei é a consumação, porque ao praticar o crime, ela consumou. Então, esses são os intercrimes. Vamos lá, vamos fazer uma revisão. Primeiro, cogitação. Depois, preparação. Depois, execução. E a consumação. Aí alguns trazem o exaurimento como uma fase e outros não. Mas esse é o iter criminis, o caminho do crime. Aí nós vamos para o artigo 30, que trata da consumação e tentativa. Vamos lá. Disse o crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. É quando o agente realiza a conduta e pratica tudo o que está previsto no tipo penal. Por exemplo, no crime de homicídio, o elemento do tipo é matar alguém. E quando o agente pratica essa conduta e obtém um resultado, terá realizado todos os elementos do crime. Do tipo penal, no caso, matar alguém. No caso do exemplo que eu estava dando ali, do furto qualificado, subtrair para si coisa móvel ou alheia. Quando eles subtraem o dinheiro, eles consumaram, ou seja, deu certo, consumaram o que estava previsto lá no tipo penal. Tentativa. Eu vou falar sobre a tentativa e vou encerrar essa aula para não ficar muito longa. Porque tem algumas teoriazinhas, alguns desdobramentos sobre a tentativa. Então vamos lá. Tentativa, artigo 30, inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Foram impedidos. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2 terços.
podendo o juiz, preste atenção, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Presta atenção, porque isso aqui eu já vi cair questão. A banca CESP, ou Sebrae, ela gosta de cobrar justamente esse parágrafo único, dizendo que, porque a gente sabe, lá quando estuda o direito penal, que a pena da tentativa, ela é a pena do crime, só que diminuída de 1 a 2 terços. De 1 terço a 2 terços, pode ser diminuída. Né? No Código Penal Militar, mesmo o crime sendo tentado, o juiz pode aplicar a pena do crime como se fosse consumado. Está aqui, ó. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, que é o que vai motivar a aplicação da pena completa, aplicar a pena do crime consumado. Então, a banca Sebrae gosta de cobrar, você vai ficar esperto. Então, o que é a tentativa? Os caras começaram a meter o furto lá, o assalto no estabelecimento bancário. E surgiram as viaturas da polícia que fizeram com que eles abandonassem o fato. Ali eles não concluíram por umas circunstâncias que não dependiam deles, mas foi outra pessoa que atrapalhou, ou seja, circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, aqui na tentativa, o agente inicia a execução do crime, saindo da fase de preparação e iniciando os atos executórios. No entanto, ele não consegue consumar o delito por fatos externos à sua vontade. Isso é o que diferencia a tentativa da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Preste atenção que a banca costuma confundir tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. A gente vai estudar mais na frente. Mas você já sabe que a tentativa o cara queria consumar. Ele não consumou porque teve alguns fatos exteriores à vontade dele, não deixou que ele consumasse. Então, há uma diferença sobre tentativa no direito penal comum e no direito penal militar. No direito penal comum, a tentativa é causa obrigatória de redução de pena. Como eu falei, no direito penal comum, se o cara for condenado, por exemplo, por um homicídio qualificado, tentado, o juiz, quando chegar na terceira fase da dosimetria, ele vai ter que reduzir entre 1 terço a 2 terços. Obrigatoriamente ele vai ter que reduzir a pena. No direito penal militar, essa causa é facultativa. O juiz pode, nesse caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. No direito penal militar, em regra, diminui de 1 a 2 terços. E, excepcionalmente, pode ser aplicada a pena do crime consumado ao crime tentado. O STF, aqui é a jurisprudência, admite a aplicação da pena do crime consumado ao tentado, desde que fique comprovado a excepcional gravidade da conduta. O julgado desse habeas corpus aqui, ó, pelo ministro Ares Brito. Aqui tem as classificações da tentativa, eu vou falar, tá? A gente, quando chegar no próximo artigo, a gente parar para a aula não ficar longa. Então, classificação da tentativa. Nós temos tentativa perfeita, imperfeita, cruenta e incruenta. Preste atenção, isso aqui cai também em prova. A tentativa perfeita é aquela em que a fase executória é totalmente realizada. Fase executória é totalmente realizada. Mas não resulta na consumação. Não resulta na consumação. Preste atenção, quando nós falamos aqui das classificações da tentativa, nenhuma delas se consuma. Nenhuma delas se consuma, elas são tentativas. Também chamada de tentativa acabada, delito frustrado ou crime falho. Preste atenção nisso aqui, porque a banca Sebrae, ela gosta de cobrar os sinônimos. Então nós temos a tentativa perfeita. É aquela que a fase executória foi totalmente realizada, agora só não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa perfeita é chamada de tentativa acabada, delito frustrado ou crime falho. Por exemplo, João, de posse de sua arma de fogo, realiza 10 disparos contra Carlos e deixa o local em seguida, acreditando que consumou o delito. No entanto, Carlos não faleceu em razão dos disparos, né? Foi socorrido, etc. Ele achou que tinha consumado, mas não consumou, porque alguém foi lá e socorreu e resgatou, conseguiu salvar. Na tentativa imperfeita, aquela em que a fase executória é interrompida. Presta atenção, nessa daqui, ó, ele consumou todinho. Ele achou, a fase executória, ele realizou completamente. Ou seja, ele deu 10 disparos e acreditou que tinha consumado. Ninguém interrompeu ele no momento que ele estava realizando a fase executória. Na tentativa imperfeita, a fase executória ela é interrompida antes de sua finalização, que é também chamada de tentativa inacabada. Preste atenção, uma é acabada, outra é inacabada. Não acabou a tentativa. Ó, João, de posse de sua arma de fogo, realiza 2 disparos contra Carlos. Antes de executar o terceiro disparo, é impedido por um terceiro indivíduo. Você conseguiu entender, né? Na tentativa perfeita, o cara realiza todos os atos executórios. Se ele podia dar 20 tiros, ele deu os 20. Se o cara não morreu, foi por circunstância alheia à vontade dele, porque foi socorrido pelo SAMU ou porque os tiros não pegou em locais vitais do corpo. Não morreu
porque ele não quis, mas ele fez a tentativa perfeita, ele acabou os atos executórios. Na tentativa imperfeita, o cara estava lá executando, só que ele foi, no meio da execução, ele foi interrompido, foi frustrado, né? Que é o que ele traz aqui na tela, ó. Antes de executar o terceiro disparo, é impedido por um terceiro indivíduo. Ou seja, a polícia chegou no momento, o exemplo. Aí ele traz também a tentativa cruenta e incruenta. A cruenta é aquela em que o objeto material sofre dano. Presta atenção. É também chamada de tentativa vermelha. Vincule vermelho ao sangue. Por exemplo, é uma tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo que chegam a atingir a vítima. Digamos que o agente chegou, deu 3 disparos no cara lá, ele atingiu, é a tentativa cruenta, porque atingiu, sofreu dano na vítima, saiu sangue. Então lembra sempre disso, tentativa cruenta é a tentativa que atingiu o dano. Eu estou usando aqui o exemplo de um homicídio, mas pode ser de um roubo, pode ser de um furto, atingiu o dano, presta atenção. Na tentativa incruenta é aquela em que o objeto material não sofre dano, também chamada de tentativa branca, ou seja, tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo e nenhum dos disparos atinge a vítima. Ou seja, nós acabamos de estudar as classificações da tentativa que a banca Sebrasp costuma cobrar, né, ó, que é apenas jurisprudência. Para o STJ, se houver tentativa branca no homicídio ou se as lesões não forem graves, deve ser aplicada a redução máxima da pena, pois o iter criminis ficou em seu estágio inicial. Daqui, ó. A hipótese em que não se admitem a tentativa. Aí nós temos alguns tipos de crimes que não se admitem a tentativa. São os crimes culposos, ou seja, não admite a tentativa, pois não há como tentar algo que não se quer. Ou seja, nos crimes culposos não cabe a tentativa. Preste atenção, aqui é uma clara questão de banca CESP, mas na área do direito penal. É cobrado também na área do direito penal. Então essa aula vai servir também como complemento para o direito penal. Porque a banca CESP ela diz, o crime culposo admite tentativa, certo ou errado? Você sabe que não, porque como é que eu vou tentar algo que eu não quero fazer? Porque é culposo porque eu não quis. Então vamos lá. E na conduta culposa, a gente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, a culpa imprópria, que é o dolo tratado circunstancialmente como culpa, admite a tentativa. Preste atenção, a culpa imprópria, agora a culpa própria não. Crimes préter-dolosos, não admite a tentativa, uma vez que o resultado agravador não é intencional. Ele tem a intenção na conduta anterior, mas no resultado ele não tem intenção. Contravenções penais, não se pune a tentativa de contravenção penal por previsão expressa da lei de contravenções, ou seja, não é punível a tentativa de contravenção. Ou seja, o jogo do bicho não tem como punir uma tentativa de jogo do bicho, porque a lei de contravenção diz que não pune. Crimes unissubsistentes, não cabe a tentativa, pois não admite o fracionamento da fase de execução. Se consuma com um único ato. É um crime que se consuma com um único ato. Por exemplo, o falso testemunho. Crimes de atentados são aqueles em que o legislador equipara a tentativa à forma consumada do delito, como no caso do artigo 245 do CPM, que é obter ou tentar obter, ou só em tentar ele já consumou. Crimes habituais são aqueles que requerem a reiteração dos atos para que sua conduta típica seja configurada, não sendo suficiente praticar a conduta apenas uma vez. Se o indivíduo não reiterar a prática delitiva, os atos praticados serão considerados como indiferentes penais, ou seja, não haverá tentativa. Quer um exemplo? É o exercício legal da profissão. O cara que é o falso médico, então ele precisa de habitualidade, ele precisa atender 1, 2, 3, fica atendendo, dando plantões. Não tem como ele tentar isso porque toda vez ele está fazendo. Então, crimes habituais. Crimes omissivos próprios. É um não fazer. O agente deixa de fazer o que deveria, de modo que, se ele não realizar, o crime se consuma. Se ele realizar a conduta, não há crime. Ou seja, omissão de socorro. Não tem como tentar um crime omissivo próprio. E os crimes condicionados. Crime que só se consuma se ocorrer um prejuízo efetivo com a conduta. Por exemplo, artigo 164 do CP. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Esse crime só se consuma se houver prejuízo alheio. Aqui é o macete. CC Chopa. CC Chopa. Macete para pegar o bizu dos crimes que não admitem tentativa. CC Chopa. Você vai ver os culposos, contravenções, os condicionais, os habituais, os homicídios próprios, os subsistentes, préter-dolosos e os crimes de atentados. Né? Aqui já vamos entrar na desistência voluntária e vai ficar, vem para mim aqui, vai ficar para a próxima aula, porque para não ficar muito grande. Aí a gente já entra na desistência voluntária, arrependimento eficaz, vai ficar mais bacana a aula. Até a próxima, quando terminar essa série de todo o crime, a gente vai resolver várias questões, pessoal. Espero vocês na próxima aula.